O Serviço Cristão, capítulo 2. O chamado aos jovens. Designação divina. O Senhor designou os jovens para serem sua mão auxiliadora. Com tal exército de obreiros, como o que poderia fornecer à nossa juventude devidamente preparada, quão depressa a mensagem de um Salvador crucificado, ressuscitado e prestes a vir, poderia ser levada ao mundo todo. Temos hoje em dia um exército de jovens que podem fazer muito se devidamente dirigidos e animados. Queremos que nossos filhos acreditem na verdade. Queremos que eles sejam abençoados por Deus. Queremos que eles tomem parte em planos bem organizados para auxiliarem outros jovens. Que todos sejam tão bem preparados que possam representar devidamente a verdade, dando a razão da esperança que há neles e honrando a Deus em qualquer ramo da obra no qual se achem aptos a trabalhar. A juventude na obra da Igreja. O talento juvenil, bem organizado e bem exercitado, é necessário em nossas igrejas. Os jovens farão alguma coisa com suas transbordantes energias. A menos que essas energias sejam bem dirigidas por condutos certos, serão pelos jovens usadas de maneira que ferirá sua própria espiritualidade e se demonstrará um mal àqueles com quem se associam. Havendo a juventude entregado o coração a Deus, não cessa ainda nossa responsabilidade em seu favor. É preciso que eles se interessem na obra do Senhor e sejam levados a ver que Ele espera que façam alguma coisa para que sua causa avance. Não basta mostrar quanto se precisa fazer e insistir com a mocidade para tomar parte. É necessário ensinar-lhes a maneira de trabalhar para o Mestre, exercitá-los, discipliná-los, adestrá-los nos melhores métodos de atrair almas para Cristo. Ensinai-os a experimentar, quieta e despretensiosamente, auxiliar seus jovens companheiros. Disponham-se sistematicamente vários ramos de trabalho missionário, nos quais eles possam tomar parte, e deem-se-lhes instruções e auxílio. Assim, aprenderão a trabalhar para Deus. Na infância. Que a bondade e cortesia do pastor se manifeste no trato para com as crianças. Convém que tenha sempre em mente que os mesmos são homens e mulheres em miniatura, membros mais novos da família do Senhor, os quais podem estar bem achegados e ser muito caros ao Mestre, e caso sejam devidamente instruídos e disciplinados, ser-lhe-ão de utilidade mesmo em seus tenros anos. Não se passe por alto a juventude. Compartilhem eles do trabalho e da responsabilidade. Sintam caber-lhes uma parte a desempenhar no ajudar e beneficiar a outros. As próprias crianças devem ser ensinadas a fazer pequenos serviços de amor e misericórdia em favor dos menos afortunados. Os pais devem ensinar a seus filhos o valor e o bom uso do tempo. Ensinem-lhes que é digno esforçar-se para fazer algo que honre a Deus e abençoe a humanidade. Mesmo na infância, podem ser missionários para Deus. O futuro que aguarda a mocidade. Muitos jovens de hoje, que crescem como Daniel no seu lar judaico, estudando a palavra e as obras de Deus e aprendendo as lições do serviço fiel, ainda se levantarão nas assembleias legislativas, nas cortes de justiça ou nos palácios reais, como testemunhas do Rei dos Reis. Timóteo, mero jovem ao ser escolhido. Paulo viu que Timóteo era fiel, firme e leal, e escolheu-o como companheiro de trabalho e de viagem. Os que haviam ensinado Timóteo na infância foram recompensados com vê-lo ao filho do seu cuidado, ligado em íntima associação com o grande apóstolo. Timóteo era um simples jovem quando foi escolhido por Deus para ser um ensinador. Mas seus princípios tinham sido tão estabelecidos por sua educação dos primeiros anos que ele estava apto a ocupar seu lugar como auxiliar de Paulo e, embora jovem, levou suas responsabilidades com humildade cristã. Reservas para preencher os cargos.
Os portadores de responsabilidades entre nós estão sucumbindo pela morte. Muitos dos que se têm destacado em levar avante as reformas instituídas por nós como um povo, acham-se agora para além do meridiano da vida e declinam em vigor físico e mental. Com o mais profundo interesse se pode fazer a pergunta: quem preencherá o lugar deles? A quem se podem confiar os interesses vitais da Igreja quando os atuais porta-estandartes tombarem? Não podemos deixar de volver-nos ansiosamente para a juventude de hoje, como os que têm de assumir esses cargos e sobre quem têm de recair as responsabilidades. Esses devem tomar a obra onde os outros a deixarem, e sua conduta determinará se há de predominar a moralidade, a religião e a piedade vital, ou se a imoralidade e a infidelidade hão de corromper e danificar tudo que é valioso. Pioneiros do labor e sacrifício. Cumpre-nos mostrar confiança em nossos jovens. Eles deviam ser pioneiros em todo o empreendimento que exigisse esforço e sacrifício, ao passo que os sobrecarregados servos de Cristo deviam ser prezados como conselheiros para animar e abençoar os que têm de desferir os mais pesados golpes em favor de Deus. Há necessidade de jovens. Deus os chama aos campos missionários. Achando-se relativamente livres de cuidados e responsabilidades, estão em condições mais favoráveis para se empenhar na obra do que os que têm de prover o sustento e educação de uma grande família. Demais, os jovens podem mais facilmente adaptar a sociedades e climas novos, sendo mais aptos a suportar incômodos e fadigas. Com tato e perseverança, podem se pôr em contato com o povo. Muitos jovens que no lar tiveram o tipo adequado de educação devem ser preparados para o serviço e animados a erguer o estandarte da verdade em novos lugares mediante trabalho fiel e bem planejado. Associando-se com os nossos pastores e obreiros experimentados em trabalhos nas cidades, obterão a melhor espécie de preparo. Agindo sob a direção divina e sustentados pelas orações de seus coobreiros mais experientes, podem fazer bom e abençoado trabalho. Ao unirem seus esforços aos dos obreiros mais idosos, empregando as energias juvenis da melhor forma, terão a companhia de anjos celestiais, e como colaboradores de Deus, têm o privilégio de cantar e orar e crer, e trabalhar com ânimo e liberdade. A confiança e segurança que a presença dos agentes celestiais lhes trará, a eles e aos seus coobreiros, levá-los-á à oração e louvor, e à simplicidade da fé verdadeira. Ramos de trabalho. Há muitos ramos em que os jovens podem encontrar oportunidade para esforço útil. Grupos devem ser organizados e educados completamente para trabalhar como enfermeiros, visitadores evangélicos, obreiros bíblicos, colportores, pastores e evangelistas médicos missionários. Devemos educar os jovens em ajudar a juventude. E ao fazerem essa obra, obterão uma experiência que os habilitará a tornarem-se consagrados obreiros em mais ampla esfera. Jovens de ambos os sexos devem ser educados para se tornarem obreiros na própria vizinhança e em outros lugares. Que todos apliquem a mente e o coração a fim de se tornarem inteligentes no que se diz respeito à obra para este tempo, habilitando-se para fazerem aquilo para que possuem mais aptidões. O segredo do êxito. Prossegui, jovens, em conhecer ao Senhor, e sabereis que, como a alva, a sua vinda é certa. Oséias 6:3. Procurai desenvolver-vos continuamente. Esforçai-vos fervorosamente por manter estreitas relações com o Redentor. Vivei em Cristo pela fé. Fazei a obra que ele fazia. Vivei para a salvação das almas por quem ele deu sua vida. Buscai ajudar por todos os meios aqueles com quem chegardes em contato. Conversai com vosso irmão mais velho, o qual completará a vossa educação, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali.
uma íntima ligação com aquele que se ofereceu a si mesmo em sacrifício para salvar o mundo a perecer, tornar-vos-á obreiros aceitáveis, organizados para o serviço. Jovens de ambos os sexos, não vos podeis organizar em grupos e, como soldados de Cristo, alistar-vos na obra, pondo todo o vosso tato, vossa habilidade e talento no serviço do Mestre, a fim de poderdes salvar almas da ruína? Que em toda a igreja haja grupos organizados para fazer essa obra. Não quererão os jovens que realmente amam a Jesus organizar-se como obreiros, não somente em favor daqueles que professam ser observadores do sábado, mas também dos que não pertencem à nossa fé? Saiam nossos jovens, rapazes e moças, e crianças a trabalhar em nome de Jesus. Unam-se num plano de ação. Não podeis formar um grupo de obreiros e estabelecer ocasiões para orar de juntos e pedir ao Senhor que vos dê sua graça, desenvolvendo uma ação coesa? O fim do capítulo 2 do Serviço Cristão.